E esse aqui é algo que já acontece aqui nas polícias militares aí de São Paulo e do Rio de Janeiro. E agora parece que vai para o contexto federal. Olha só, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, devem passar a usar câmeras nos uniformes a partir de abril de 2024. O projeto foi apresentado pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, quando se completou um ano da morte do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, que foi asfixiado após ser abordado por policiais rodoviários federais e trancado no porta-malas de uma viatura em Sergipe, onde foi lançado gás de pimenta. O espaço, né, ou seja, ali o cilindrozinho, funcionou como uma câmara de gás. Pela ação, 3 agentes da PRF estão presos, aguardando julgamento por tortura e homicídio triplamente qualificado. A ideia das câmeras corporais surgiu após esse episódio, que foi em janeiro, e o Ministério Público Federal recomendou o uso, então, para a Polícia Rodoviária Federal das câmeras nos uniformes. Ô Marcelo, você que já fez parte aí de corporação também, né? Fala pra gente como é que você vê essa questão, porque no estado de São Paulo é usada já, né? No estado do Rio de Janeiro também já é usada. Você acha que isso agrega ou não? Olha, eu acho que agrega, né? Ela não deve servir para ser uma arma contra o policial, tem que servir para ser uma arma a favor, né, da corporação e do próprio policial, né? Até porque o policial, quando chega numa ação, chega em alguma atividade, né, que ele precise fazer, tá um monte de gente, tem lá um monte de gente que estará filmando ele, que vão estar filmando ele, né? Então, ele tendo a câmera, ele entendendo que existe a necessidade de começar a filmar, ele aciona e pronto, né? Tá tudo certo. E no carro pode ter a câmera também, ali já fica full time, né, em funcionamento. Isso aí eu acho que é válido também, né? Eu acho que a câmera ela é boa, deve existir para preservar aí as ações, né, do policial e para servir aí também de prova para o próprio policial. Se ele não tiver a câmera funcionando, obviamente, ele vai ficar sem uma prova viável, né, em algum processo contrário a ele. Então, eu entendo que a câmera ela vem para agregar. Agora, se ela for usada de maneira contínua, né, e isso acabar inibindo as ações de repressão ao crime, ou até mesmo as ações rotineiras aí do policiamento, claro que isso aí não acaba fazendo aí com que a criminalidade fique mais folgada, né, nas suas ações. Ô, Fabinho, a gente vê que esse tipo de aparato já é usado aí nas polícias dos Estados Unidos já há muitos anos, né? Não é de um tempo para cá, já há muitos anos. E a gente nota que, por exemplo, quando tem alguma dúvida nas ocorrências, existe até essa questão deles poderem pegar a câmera para ver o que aconteceu de verdade na situação. Nós demos o exemplo aqui desse caso do rapaz, o Genivaldo, né, com 38 anos de idade, completou um ano agora a morte, por isso que estão querendo pôr o aparato também nos uniformes dos policiais rodoviários federal, que ele foi, né, preso. Aí parece que ele reagiu lá à prisão da corporação, né? E acabou lá batendo boca com o policial, enfim. Aí naquele calor do momento, colocaram ele dentro da viatura lá no cilindrozinho e jogaram lá uma bomba de pimenta, né? Aquele gás de pimenta, onde ele morreu asfixiado, né? Isso tudo foi filmado não pelos policiais, mas por pessoas que estavam presentes. E isso foi o que mostrou realmente o que aconteceu, né? Nesse caso, se o policial tivesse já com essa câmera, você acha que ele teria mais paciência ao invés de ter feito isso, né? Porque foi um ato que você viu, os 3 estão presos, triplicamente qualificados, enfim. Como é que você analisa isso tudo? Primeiramente, Santiago, essa ação desses policiais, ao meu ver, foi absolutamente desarrazoada, totalmente. Fizeram tudo que eu acredito que o treinamento que esses policiais receberam, totalmente contrário como deveria ter agido. É lógico que às vezes o policial ele tem que usar da força, isso é até da própria profissão dele, quando há uma reação, mas aquela situação filmada pelos populares foi um absurdo que repercutiu no mundo todo. E justamente como você falou, o Ministério Público Federal, em virtude dessa situação, ele recomendou que essas câmeras fossem instaladas nos policiais
rodoviários. Agora, se a gente analisar, Santiago, já foi até um assunto aqui do seu programa, dessas câmeras nos militares, porque existem duas correntes, né? A corrente que acredita que a câmera ela vem para agregar e que ela é de extrema necessidade para poder dar legitimidade para o trabalho do policial, essa coisa toda. E é uma corrente que diz que com essas câmeras, muitas vezes pode inibir o profissional, o agente público, de exercer a sua atividade de polícia, né? Com medo de que possa, posteriormente, aquela ação dele ser interpretada como um cometimento de algum crime, alguma coisa. Então, tem essas duas correntes. Mas eu acho que na situação da Polícia Federal Rodoviária, eu acho que vai ser melhor para o policial rodoviário. Acho que, concordo com o Marcelo, vem para agregar. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal, a ação desses policiais, ela é diferente do policial militar, que é aquele policial que ele está na linha de frente, combatendo o crime, trocando tiro, invadindo residência, casa, enfim, né, combatendo o crime. O policial rodoviário, lógico que ele pode fazer isso, ele tem o poder de fazer isso também como polícia, mas é um outro tipo, né? A polícia rodoviária, o próprio nome já diz, ela preserva as rodovias, aquela coisa toda. Então, eu acho que vai ser as câmeras nos policiais rodoviários vai ser bom para eles, para a segurança deles, né? Porque a gente viu aí, não faz muito tempo, pessoas que fuzilaram policiais rodoviários federais numa ação. Existem muitas ações agora no interior do estado, né? No interior da Bahia, no Nordeste, esses assaltos a banco, são verdadeiras quadrilhas fortemente armadas. Então, eu acho que o policial rodoviário federal, para a segurança dele, vai ser muito bom e vem para agregar e legitimar toda a ação da Polícia Rodoviária Federal. Ô, Garuti, o que o Marcelo falou e que também o doutor Fábio agregou aí na conversa é o que condiz com a segurança do policial, né? Em qual momento você acha que o policial poderia ser abusivo? Você acha que isso aí, vamos dizer assim, ajuda mais quem? O policial ou a população? Colocando aí, no caso, essas câmeras nos uniformes? Bom, Santiago, a minha opinião é a seguinte: já faz tempo que a gente vê aqueles vídeos colocados no espelho retrovisor, filmando a frente da viatura, em especial aquelas viaturas norte-americanas quando param veículos em rodovias de grande circulação, estradas, e aí aparece o policial abordando, a pessoa se evadindo, agredindo o policial, ou o policial agredindo. Bons e maus profissionais tem em todas as áreas, seja contabilidade, jurídico, jornalista, como policial. Então, qualquer excesso cometido pela tropa no exercício das suas funções preserva tanto o cidadão que é abordado, que se abordado e não é um flagrante de crime, ele tem que ter preservado a forma de abordagem e o respeito, a urbanidade do contato da autoridade com o cidadão. A mesma forma do cidadão para com a autoridade, e a gravação protege, na minha opinião, a ambos. Inclusive, se isso poder ser peça da audiência de custódia do dia seguinte, que muitas vezes o policial vai se deparar com aquele criminoso 3 ou 4 dias depois na rua, onde as alegações dadas podem ser contestadas por esses vídeos. Eu sou favorável a toda efetivo policial, militar, estadual ou federal ter essa preservação, tanto ao cidadão como à própria tropa envolvida nas abordagens. Realmente, nós acompanhamos aí algumas imagens, aqui no caso é o roubo de um automóvel, né, que foi filmado aqui enquanto a gente estava comentando o assunto, no Rio de Janeiro, né, um policial militar do Rio de Janeiro que está usando aí, nesse caso,
a câmera no uniforme, e nós podemos acompanhar a abordagem toda, como foi, né? Como foi a chegada da viatura, como foi, no caso, a tática, né, que eles usaram para ir atrás do bandido, quando acharam o carro, como foi feita a abordagem, enfim. Então, é algo que funciona como prova aqui no caso, né, o doutor Fábio? Porque aí não resta dúvida, não fica aquele diz que me diz. Eu acho que isso acaba até agilizando bastante o trabalho da polícia, e num contexto contrário a isso também, tem um filme de uma policial em São Paulo que ela foi alvejada com um tiro, né, ela sobreviveu, onde o outro policial que estava, o parceiro dela, né, deu cobertura, e quer dizer, ele acabou atirando no bandido, e o bandido falou que não tinha atirado, e ele estava com a câmera ligada. Então, quer dizer, puderam ver que o bandido estava mentindo, que não foi isso que aconteceu. Ele alvejou a policial primeiro, né? E depois ele foi alvejado. Quer dizer, os dois sobreviveram, mas estava destoando a história, né? E no caso, a história verídica era realmente a do policial. Você acha que com isso aí pode tirar também esse, vamos dizer assim, essa questão do policial ser o malvado, muitas vezes, da história, como a gente vê até a grande mídia falando, né? Poxa, matou um menino, coitado dele, né? Daí você puxa a capivara do menino, ou então vem aqueles filmes da família, todo mundo armado, dando tiro pro alto, quer dizer, coisas que a gente já viu. Você acha que nesse contexto também, isso aí auxilia o policial nessa abordagem? Sem dúvida nenhuma, Santiago. Exatamente o que você falou, a figura do policial, infelizmente no Brasil, ela é estereotipada, né? Como você mesmo falou, como sendo o vilão da história. E logicamente que não é. Mas como o Garuti falou também, existem bons e maus em qualquer situação, em qualquer grupo, em qualquer lugar. Então, muitas vezes o policial age de forma irregular e abusiva, e muitas vezes não, mas é tido como se tivesse agido de forma irregular. Então, a câmera, de fato, dá uma segurança bastante para o policial. Agora, uma coisa, só fazendo um adendo, Santiago, infelizmente, a gente está falando aqui dos Estados Unidos e Brasil, a nossa polícia é muito desvalorizada, né? É sucateada, a gente vê, como advogado, a gente vai nas delegacias, enfim, a gente sabe como é que funciona, então a gente vê muita delegacia sucateada, sem os equipamentos que precisam ter, um instituto de criminalística sem o aparato necessário, quer dizer, então a polícia fica mais fragilizada ainda porque não consegue trabalhar como deveria, e muitas vezes, isso a gente está cansado de ver, o policial mora do lado do bandido, o bandido sabe que ele é policial, ele tem que trocar de roupa para chegar no bairro dele, quer dizer, a polícia tem que ser muito mais valorizada para que a gente possa avançar e que a gente possa ter uma sociedade mais justa.